Hoje chegou o dia de conhecer um dos melhores grupos da história do wrestling. Liderado por Hulk Hogan, a NWO foi um sucesso mundial. Fala galera, hoje é dia de sabermos como foi a história da nova ordem mundial, ou New World Order, ou apenas NWO, chame como quiser. Já deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e claro, vire membro do canal. Agora o preço está mais acessível, você tem muitos benefícios. Você pode ver esse vídeo antes dele ficar público, além de você ter preferências aqui no canal. E claro, vou mandar um salve então para os membros: Rick Elme, Space Review, Richard Ávila, Alisson Marques, Lubinho, Vinícius Oliveira, Gustavo Miranda, Vinícius Rodrigues, o Sânico, Hasher FGC e o Level Byte. Tamo junto, rapaziada. Então bora começar falando sobre os membros. Hulk Hogan, nascido em 1953, na Geórgia, nos Estados Unidos. Hogan começou a carreira nos rings em 1976, na CWF. Ele também passou por várias empresas de wrestling até chegar na WWF nos anos 80, onde teve o seu grande auge. E anos depois, chegou na WCW em 1994. Scott Hall, nascido em 1958, em St. Mary, nos Estados Unidos. Hall começou a carreira em 1988 na NWA, onde fez muito sucesso, até ir para a WWF em 1992. Passou também pela antiga WCW, onde retornou depois, fazendo um retorno chocante no meio de uma luta, onde já irei mencionar isso. Kevin Nash, nascido em 1959, em Detroit, Michigan, começou a carreira jogando basquete e até foi policial militar. Anos depois, ele iniciou na WCW com um personagem que foi baseado no livro O Mágico de Oz. Ele depois então foi para a WWF em 93, por usando o nome Diesel, e depois voltou para a WCW em 1996. Bom, agora que já sabemos quem são os membros da NWO, vamos ver como tudo começou. Em 19 de maio de 1996, Scott Hall e Kevin Nash lutaram suas últimas lutas na WWF como Razor Ramon e Diesel, respectivamente, antes de assinarem com a WCW. Já no episódio de 27 de maio de 96, do Nitro, Scott Hall apareceu inesperadamente durante uma luta, vindo da multidão e pegando o microfone. E ele declarou: "Vocês sabem quem sou eu, mas não sabem por que estou aqui", desafiando a WCW seu vice-presidente Eric Bischoff para uma guerra. Na semana seguinte, Scott Hall prometeu uma grande surpresa, que acabou sendo Kevin Nash, revelando como seu aliado. Juntos, foram chamados de The Outsiders, criando caos em vários eventos da WCW e sendo removidos pela segurança. Apesar de serem empregados da WCW, a história sugeria que Hall e Nash eram invasores da WWF, o que gerou preocupações legais para a WWF, especialmente porque Hall ainda mantinha aspectos de seu personagem Razor Ramon. Para esclarecer as dúvidas, no evento The Great American Bash de 96, Eric Bischoff perguntou diretamente a Hall e Nash se eles ainda estavam na WWF, e ambos negaram. Hall e Nash pressionaram Eric Bischoff para nomear os 3 representantes da WCW para a luta no evento Bash at the Beach. Eric Bischoff não revelou os nomes, o que resultou em Nash aplicando um powerbomb em Eric Bischoff, jogando de uma plataforma através de uma mesa. No Nitro seguinte, um draft foi feito e os escolhidos para defender a WCW foram Sting, Lex Luger e Randy Savage. Então, chegando no Bash at the Beach em julho de 96, a luta de trios foi o evento principal. Hall e Nash chegaram ao ringue sem o terceiro membro anunciado na sua equipe, deixando o público especulando quem seria. A equipe da WCW, composta por Sting, Luger e Savage, entrou unida, mas Luger se machucou logo no início da luta e foi levado embora. A luta atingiu o clímax após 16 minutos, quando Randy Savage atacou Scott Hall e Kevin Nash, mas Kevin Nash reverteu a vantagem com um golpe baixo. Com todos caídos, o árbitro começou a contagem. Nesse momento, do nada, Hulk Hogan apareceu no ringue, levando o público ao delírio, mas, do nada, chocou todo mundo, já que ele atacou Randy Savage com seu Atomic Leg Drop, virando o heel pela primeira vez desde 1981. Hogan revelou-se como o terceiro homem do trio, unindo-se aos The Outsiders. Após os ataques a Randy Savage, Hall simulou a contagem de 3. Depois da luta, a multidão revoltada começou a jogar lixo no ringue. O repórter Gene Okerlund entrevistou Hogan, que declarou que ele, Hall e Nash formavam uma nova ordem mundial, nomeando assim o grupo NWO. Okerlund apontou para o lixo jogado pelos fãs. Hogan então ignorou e disse que o lixo representava os fãs, afirmando que ele havia se dedicado à caridade e às crianças, mas agora era desprezado. Ele afirmou que sem Hulk Hogan, a WCW não teria sucesso, e desafiou os fãs e a WCW, declarando que a NWO dominaria a empresa. Hogan então ameaçou Okerlund, agarrando-se pelo pescoço, mas soltou após Okerlund mencionar que ele iria processar o Hulk Hogan. Então, o evento terminou com os fãs vaiando e jogando mais lixo. Na noite após o Bash at the Beach,
Hall e Nash apareceram no Nitro sem Hulk Hogan e tentaram atacar Sting, Arn Anderson e Randy Savage, mas foram contidos pela segurança da WCW. Em 15 de julho, Hogan voltou ao Nitro, vestindo preto e ajudando Hall e Nash a atacar Lex Luger e Big Bubba Rogers no evento principal. Hogan também desafiou The Giant, o famoso Big Show, World Heavyweight Champion da WCW, para uma luta no Hog Wild em agosto. No episódio de 29 de julho do Nitro, os Outsiders atacaram Arn Anderson, os America's Males, Marcus Bagwell e Scott Higgs, e Rey Mysterio Jr., com Nash jogando Mysterio de cabeça contra a lateral de um caminhão de produção da WCW antes de sair em uma limusine. No Hog Wild, Hulk Hogan, agora chamado de Hollywood Hogan, venceu The Giant e rebatizou o cinturão Big Gold Belt como NWO World Heavyweight Champion, pintando as iniciais do grupo com spray no título. Em 26 de agosto, Ted DiBiase estreou na WCW como o apoiador financeiro e porta-voz da NWO, recebendo o apelido de Trilionário Ted. No Nitro de 2 de setembro, The Giant, que havia perdido o título para Hulk Hogan semanas atrás, juntou-se à NWO, atacando Randy Savage e os Four Horsemen, tornando-se o quinto membro do grupo. Com o evento Fall Brawl se aproximando, a WCW preparou a luta War Games contra a NWO. No dia 9 de setembro, a NWO enganou a todos com um falso Sting, interpretado por Jeff Farmer, levando Lex Luger a duvidar da lealdade de Sting. No Fall Brawl, então, Sting apareceu para esclarecer a confusão, mas, depois de ser desacreditado por Lex Luger, abandonou sua equipe, deixando a WCW em desvantagem numérica. A NWO venceu a luta com um falso Sting, aplicando Scorpion Deadlock em Lex Luger. Na noite seguinte, Sting, furioso, criticou todos que duvidaram dele e se declarou um agente livre, prometendo que apareceria quando menos esperassem. Enquanto isso, a NWO continuava a se expandir. Six, o famoso X-Pac, foi apresentado como o sexto membro, seguido por Vincent como chefe de segurança, e Nick Patrick se tornou o árbitro oficial do grupo, mostrando parcialidade nas lutas. Sting, agora com a pintura preta e branca, começou a recusar ofertas da NWO, mas sua lealdade continuava sendo questionada. Hogan, Nash e Hall dominaram o cenário da WCW, com Hulk Hogan retendo seu título contra Randy Savage e os Outsiders conquistando os títulos de duplas no Halloween Havoc. No evento, Ron Piper fez sua estreia desafiando Hulk Hogan. A rivalidade entre Piper e Hulk Hogan culminou na World War III, onde Piper assinou um contrato para enfrentá-lo, e The Giant venceu uma Battle Royal de 60 homens, garantindo uma chance pelo título contra Hogan. No Nitro seguinte, Eric Bischoff revelou ser o líder secreto da NWO e deu aos lutadores da WCW 30 dias para se juntarem ao grupo. Buff Bagwell, Big Bubba Rogers e Scott Norton se aliaram então à NWO, enquanto Masahiro Shono trouxe a NWO Japan à vida. No Starrcade daquele mesmo ano, Piper derrotou Hulk Hogan e Lex Luger venceu The Giant, marcando as primeiras derrotas significativas da NWO. DDP foi atacado por Hall e Nash, depois de se recusar a juntar ao grupo, enquanto Six se declarou campeão dos Estados Unidos ao roubar o cinturão de Ed Guerreiro. The Giant então foi expulso da NWO, após se recusar a atacar Ron Piper, exigindo sua oportunidade pelo título contra Hogan. No pay-per-view So Let Out, Hulk Hogan derrotou The Giant pelo World Heavyweight Champion, com a ajuda do árbitro da NWO, Nick Patrick, que favoreceu Hogan. Ed Guerreiro manteve seu título dos Estados Unidos contra Six em uma luta de escadas, enquanto os The Outsiders perderam os títulos de duplas para os Steiner Brothers. No entanto, Eric Bischoff reverteu a decisão no Nitro seguinte, devolvendo os títulos a Nash e Hall, e demitiu Randy Anderson, que havia oficializado a luta. Chegando no pay-per-view Super Brawl 7, os The Outsiders perderam os títulos para Lex Luger e The Giant, enquanto Six conquistou o WCW Cruiserweight Champion de Jim Malenko. Hogan manteve seu título contra Ron Piper, com a ajuda de Randy Savage, que se uniu oficialmente à NWO. Randy Savage também ajudou os The Outsiders a atacar DDP no Nitro seguinte, reunindo-se com Miss Elizabeth. Mais tarde, Bischoff devolveu os títulos de duplas aos The Outsiders, já que Lex Luger estava machucado. No pay-per-view Uncensored, o time NWO não venceu uma luta de duplas de 3 equipes, ganhando o direito de desafiar qualquer cinturão da WCW. Após a luta, Sting atacou Randy Savage, Scott Hall, Kevin Nash e até Hulk Hogan, demonstrando sua lealdade à WCW. E em abril de 97, tensões começaram a surgir dentro da NWO, com Randy Savage e Eric Bischoff discutindo após a derrota de Randy Savage para DDP no Spring Stampede. No pay-per-view Bash at the Beach de 97, Dennis Rodman fez sua estreia ao lado de Hulk Hogan, mas Lex Luger e The Giant venceram a luta. Luger então derrotou Hogan pelo título do Nitro, mas Hulk Hogan recuperou o título no Road Wild com a ajuda de Rodman, disfarçado de Sting. A NWO começou uma rivalidade com os Four Horsemen, culminando na vitória da NWO no Fall Brawl,
quando Curt Hennig traiu os Horsemen. No Starrcade de 97, Bret Hart estreou como árbitro especial em uma luta entre Eric Bischoff e Larry Zbyszko, garantindo o controle do Nitro para a WCW. Hogan perdeu o campeonato mundial da WCW para Sting, após uma confusão envolvendo o árbitro Nick Patrick. Bret Hart renunciou à luta, e Hulk Hogan se rendeu ao Scorpion Deadlock de Sting, encerrando o evento com a vitória da WCW. Após Hulk Hogan perder o título no Starrcade, a NWO começou a se dividir. O título mundial de Sting foi declarado vago no Thunder em janeiro de 98 devido à controvérsia em sua vitória, e Scott Hall ainda aguardava uma luta pelo título no Super Brawl 8. No Sold Out, Ron Piper, novo comissário da WCW, determinou que Hall enfrentasse o vencedor de uma luta entre Hulk Hogan e Sting no Uncensored, já que não havia um campeão para ele desafiar. Na mesma noite, a rivalidade entre Hall e Larry Zbyszko terminou quando Hall perdeu por desclassificação após Louis Spicolli, recém-chegado à NWO, interferir. Dustin Rhodes, que estava na transmissão, também se juntou à NWO. A NWO continuou a crescer com a adição de Brian Adams. No Super Brawl 8, Scott Steiner traiu seu irmão Rick Steiner e entregou o WCW World Tag Team Champion para Hall e Nash, unindo-se à NWO. Hogan, porém, perdeu para Sting após a interferência de Randy Savage. Isso iniciou tensões entre Hogan e Randy Savage, que culminaram em disputas nas semanas seguintes. A NWO então se dividiu em duas facções. Hulk Hogan liderou a NWO Hollywood, enquanto Kevin Nash formou a NWO Wolfpack, com camisas vermelhas e pretas. Sting se juntou ao Wolfpack, adotando uma nova pintura facial vermelha e preta. No entanto, Curt Hennig e Rick Rude desertaram do Wolfpack para se juntar à NWO Hollywood. A rivalidade entre Scott Hall e Kevin Nash continuou. No Slamboree, Hall traiu Kevin Nash durante uma defesa de título de duplas, levando a vitória de Sting e The Giant. Hall se juntou à NWO Hollywood, intensificando conflitos entre ele e Nash. Eles se enfrentaram no Halloween Havoc, onde Hall venceu Nash por contagem, já que Kevin Nash abandonou o ringue após atacá-lo. Enquanto isso, Hulk Hogan enfrentou Goldberg no Nitro de julho de 98, após Goldberg vencer Scott Hall. Goldberg derrotou Hogan e se tornou o novo WCW World Heavyweight Champion. Hogan passou os meses seguintes envolvidos em lutas de celebridades, como no The Batch the Beat e Hog Wild, com Dennis Rodman ao seu lado. A rivalidade entre Hall e Nash culminou na World War III, onde Nash venceu a Battle Royal e garantiu uma luta pelo título contra Goldberg. No Starrcade, Nash derrotou Goldberg, dando sua primeira vitória após Scott Hall interferir usando um taser em Goldberg, permitindo que Nash vencesse a luta e trouxesse o novo título mundial com ele. No final de 98, Ric Flair derrotou Eric Bischoff e se tornou o presidente da WCW por 90 dias, o que simbolizou em uma nova fase na WCW e o enfraquecimento da NWO. No início de 1999, a NWO estava dividida, com Kevin Nash como campeão mundial e líder da NWO Wolfpack, enquanto Scott Steiner liderava a NWO Hollywood, após a aposentadoria de Hulk Hogan. No primeiro Nitro do ano, em 4 de janeiro, Nash e Goldberg deveriam se enfrentar em uma revanche, mas Goldberg foi preso por acusações da NWO Hollywood, o que fez com que Hulk Hogan retornasse à WCW e desafiasse Kevin Nash pela luta pelo WCW Champion. No fim, Hulk Hogan acabou vencendo Kevin Nash após o famoso Finger Poker of Doom. Após a vitória, Hulk Hogan revelou que a divisão da NWO era uma farsa e uniu os membros sob o selo NWO Elite, que incluía Nash, Hall, Steiner, Lex Luger, Conan, entre outros. Os membros da NWO Hollywood, como The Giant e Curt Hennig, não foram assimilados à nova facção e continuaram usando as cores preta e branca. A NWO Elite começou a expulsar membros da NWO original, como Conan e The Giant, e formou a NWO Big Team, composto por Stevie Ray, Brian Adams, Vincent, Hornet e Scott Norton, com Stevie Ray se tornando líder após vencer uma Battle Royal em abril. A NWO reunida não durou muito, apesar de sucesso inicial da NWO Wolfpack Elite, que contava com Hogan como campeão mundial, Steiner como campeão mundial da televisão e Scott Hall como campeão dos Estados Unidos. A situação do grupo se complicou com lesões, incluindo a de Scott Hall, que foi atropelado por um carro e destituído do seu título, e Lex Luger, que sofreu uma ruptura nos bíceps e entrou em ato. Hogan perdeu o World Heavyweight Champion para Ric Flair em uma luta de First Blood no Uncensored, enquanto Steiner perdeu o título da televisão para Booker T, após um golpe acidental de Buff Bagwell, que foi expulso do grupo por Steiner. Hogan também se lesionou em uma luta no Spring Stampede e ficou fora por 3 semanas, levantando dúvidas sobre a legitimidade da lesão. Nash começou uma rivalidade com DDP, que ele culpou pela lesão de Hogan, e derrotou DDP pelo título no Slamboree. Outros membros, como Disco Inferno e David Flair,
foram perdendo destaque na promoção. Com o colapso da NWO Elite, os membros da NWO Black and White, o B-Team, começaram a distanciar. Stevie Ray deixou para reformar o Harlem Heat com Booker T, enquanto Brian Adams e Scott Norton saíram do grupo, e Vincent se uniu ao West Texas Rednecks. No final de dezembro de 99, Nash, Hall, Jeff Jarrett e Bret Hart reformaram a NWO, agora com as cores preta e prata. Hall, Nash e Jarrett interferiram na luta de Bret Hart contra Goldberg, ajudando Bret Hart a conquistar o vago WCW World Heavyweight Champion. Bret Hart foi forçado a desocupar o título e entrou em ato devido a uma lesão contra Goldberg no Starrcade de 99. No pay-per-view Sold Out, Nash derrotou Terry Funk e se tornou comissário da WCW, mas teve que se afastar após uma fratura no tornozelo. Jeff Jarrett desafiou o novo campeão Sid Vicious no Super Bowl 2000, mas a luta se tornou um Triple Threat Match com Scott Hall. Vicious venceu, e Scott Hall deixou a WCW para sempre. Jeff Jarrett perdeu novamente para Sid Vicious no Instant Rage, com o retorno de Eric Bischoff e Vince Russo em abril. A NWO foi desmantelada, e Jeff Jarrett, Steiner e os Harris Brothers se juntaram a The New Blood, enquanto Nash se uniu ao The Millionaire Club. Após a WWF adquirir a videoteca e as marcas da WCW em 2001, Vince McMahon trouxe Hogan, Scott Hall e Kevin Nash de volta como a NWO original no No Way Out em fevereiro de 2002, com o objetivo de matar a WWF e evitar a divisão de poder com Ric Flair. A NWO começou a atacar estrelas da WWF, Stone Cold Steve Austin e The Rock, resultando em lutas na WrestleMania 18, onde Hall e Hogan perderam. Após uma interação positiva com a multidão, Hogan virou face e se tornou o rival de Scott Hall e Kevin Nash, que trouxeram o X-Pac de volta ao grupo. A NWO, agora composta por Kevin Nash, Scott Hall e X-Pac, foi convocada para o Raw por Ric Flair. Eles rivalizaram com Kane, que foi atacado e incapacitado por X-Pac. Enquanto se recuperava de uma lesão, X-Pac começou a provocar Kane usando sua máscara. Bradshaw veio em auxílio de Kane, mas Scott Hall venceu a luta no Backlash com a ajuda de X-Pac. Big Show se juntou à NWO, mas Scott Hall foi expulso do grupo e demitido por problemas pessoais. Com a saída de Scott Hall, Ric Flair recrutou Booker T para continuar a sua rivalidade com Steve Austin. Nash tentou reestruturar a NWO, trazendo Shawn Michaels, que expulsou Booker T do grupo. Em 8 de julho de 2002, Nash se machucou novamente, rompendo o quadríceps durante uma luta. No Raw seguinte, Vince McMahon anunciou então a dissolução oficial da NWO após Eric Bischoff se tornar gerente geral. Os membros restantes se separaram e Michaels voltou aos rings após algumas semanas, enquanto Big Show foi para o SmackDown e X-Pac foi liberado de seu contrato. E bom, eu acho que foi isso, galera. Vale lembrar também que a NWO retornou na WrestleMania 31 na luta entre Sting e Triple H, onde confrontou a DX, momento histórico demais. E em 2022, Scott Hall veio a falecer infelizmente. E bom, galera, eu acho que foi isso a história da NWO. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, virem membro também se vocês puderem. A ideia foi pedida por um inscrito, e então a partir do próximo vídeo eu vou fazer enquetes aqui pra vocês votarem qual a próxima história vocês querem, beleza? Então acho que foi isso, galera. Então até o próximo vídeo.